porque existe uma guerra que é criada, que é construída. E eu, longe de mim, culpar a comunicação social, seja pelo que for, porque há liberdade de expressão. Mas, de qualquer modo, há quem tenha interesse, e não serão propriamente os jornalistas, mas os jornalistas têm patrões. E haverá interesse em criar artificialmente uma guerra, quer entre secções e serviços da Justiça, quer entre Ministério Público e juízes. Que essa guerra não existe. Cada um faz o seu trabalho de acordo com a sua consciência. E só se for alguém de mau caráter é que toma pessoalmente uma coisa que não é pessoal. Que é são entendimentos, são julgamentos e apreciações diferentes. E, sobretudo, da prova. Sendo certo que nós, o Ministério Público, quando fazemos a acusação, nós temos um tipo de prova. E em julgamento temos outro tipo de prova. A Justiça hoje está má. Está mal, está, é capaz de estar em alguns aspectos, sim. Mas antes era bem pior. E não está tão mal quanto se diz. E não está tão mal quanto isso. Porque não é verdade, quando se agarra num processo mediático, esses não são os processos. Os processos são os outros todos que estão no país inteiro. Entrou-se numa forma de estar em que tudo se generaliza. Portanto, e as generalizações grosseiras. E descredibilizam-se. Descredibilizam-se as instituições, descredibilizam-se as pessoas, descredibilizam-se as etnias. Por exemplo, julgar um cigano. Os ciganos vivem todos do rendimento mínimo. Vivem os que vivem. Portanto, estas generalizações, que também são aplicadas à Justiça, servem para descredibilizar e são construídas. Isto é uma forma de certo modo, atacar a democracia. A Justiça funciona, é democrática e funciona bem. Tem falhas? Pois tem. Então corrigem. É só feita por homens e mulheres, portanto só pode ter falhas porque é humana, não é? Mas hoje já há uma falha grave, logo desde a base. Se as pessoas não têm um mínimo de cultura geral, de formação pessoal, dificilmente atingirão uma formação profissional mais avançada. Talvez seja essa a falha. E depois, às vezes, já há aquele sentimento também do ganhar e do perder. E o Tribunal da Relação arrasou a decisão do não sei quantos. Arrasou, são todos arrasados. É um verbo. Quer dizer, nada disso, teve provimento ou não teve provimento, seguiu o seu curso normal, os recursos. É toda a ideia de que isto é um jogo. Exato, que é uma competição. Que ganham e que perdem, e isso na Justiça não deve mesmo de todo existir, porque supostamente não, desejavelmente, melhor dizendo, ela é feita para o cidadão. E, portanto, quem tem que ganhar é o cidadão. E não quer dizer que aquele cidadão em concreto que perde a ação, não é ele, é a sociedade em geral que ganha com essa harmonia que tendencialmente se consegue obter após uma decisão de um litígio, não é? Sem que isto signifique que não existam também culpas nossas. Claro está. Eu ainda ontem falava com a doutora Aurora sobre isso, ela sabe que é a minha opinião e não me levará a mal por eu dizer isto. Nós hoje em dia vamos às páginas institucionais do Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, Procuradorias Regionais, Procuradorias de Comarca, etc. E o que se vê é o Ministério Público acusou fulano ao cicrano, fulano foi condenado, fulano foi pronunciado. Nunca se põe a notícia, fulano arquivou-se o processo em relação a cicrano, ou fulano foi absolvido ou não pronunciado. Isso também é fazer justiça. Exatamente. Mas isso também terá que ver um pouco com a posição elitista em que a Justiça se coloca. Coloca-se numa posição acima dos cidadãos, esquecem muitas vezes o cidadão. A gente também não pode dizer que não há quem vista essa parte da guerra e que anda aqui numa guerra contra o outro e que quando faz uma acusação e depois há uma absolvição acha que perdeu. A Justiça não comunica devidamente com os cidadãos, devia ser mais transparente, devia comunicar mais, devia haver o acesso aos tribunais, à Justiça, gratuito, que aliás é isso que diz a Constituição, e para além de haver esse acesso,
devia a justiça ser mais transparente, usar uma linguagem mais inteligível, mais perceptível, porque, por exemplo, os acórdãos nós vemos muitas vezes. Os acórdãos vêm uma coisa muito grande, muito grande, muito grande, que aquilo é colar e copiar e colar. E depois, no fim, vem um parágrafo com a decisão, com aquilo que interessa. E nós vemos isso e depois tudo o resto é uma linguagem fechada, hermética, linguagem de jurista. Ora, essa linguagem elitista deve ser simplificada. Nós já não falamos latim, porque aquilo que interessa é o cidadão. E o que é que o cidadão entende daquilo? Aquilo não é para outro jurista ler, aquilo é para o cidadão, a quem diz respeito, entender. E aí a culpa também, a culpa, se é que a culpa existe, a responsabilidade também é da justiça, que não se soube democratizar um bocadinho mais, de modo a se tornar transparente.